Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduz. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família, porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta quarta-feira da 33ª semana do Tempo Comum, dia 17 de novembro, dia em que a Igreja celebra a memória de Santa Isabel da Hungria. Queremos então, de um modo muito especial, no dia de hoje, contar com a intercessão de Santa Isabel da Hungria sobre nós, sobre nossas famílias, sobre nossos trabalhos. Para rezarmos melhor e abrirmos os nossos ouvidos interiores e exteriores para escutar melhor a palavra de Deus e o ensinamento da Igreja, clamemos a ação e a unção do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Neste 17 de novembro, meu irmão, minha irmã, dia da memória de Santa Isabel da Hungria, a Igreja, na sua liturgia, nos traz a palavra de Deus, o Santo Evangelho. O texto do Evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 19, versículos de 11 a 28. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus, que é guia para a nossa caminhada. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este:
recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas, que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas àquele que nada tem, será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos esse Santo Evangelho que hoje vem nos falar de Jesus que nos confia para administrarmos aquilo que lhe pertence. Nós não somos donos nem mesmo da nossa vida. Tudo pertence a Deus. Mas Ele nos coloca como administradores dos seus bens. Nos coloca como administradores da nossa própria vida e do mundo. Jesus conta uma parábola falando de si, mas usando a figura de um rei que precisa viajar para o estrangeiro, de um homem que precisa viajar para o estrangeiro para ser coroado rei, e decide confiar aos seus empregados seus bens, para que eles possam cuidar, para que eles possam administrar, para que eles possam fazer render enquanto ele está fora. Entrega uma porção dos seus bens a cada um dos empregados. E vimos que, enquanto alguns se esforçaram para administrar bem os bens daquele patrão, outro, na sua negligência, na sua passividade, não administrou os bens que lhe foram confiados. Não fez render, não frutificou. Se contentou com aquilo que ali tinha nas mãos e não fez crescer. Tinha tudo para, como os outros, também fazer render os bens do patrão, mas preferiu ficar na sua negligência, preferiu ficar no seu comodismo, preferiu deixar-se envolver pela preguiça e não se esforçou para administrar bem aquilo que não lhe pertencia. O resultado nós sabemos dessa história. O patrão, ao voltar, dá o governo de diversas cidades àqueles que administraram o pouco e administraram bem. E aquele que não administrou bem
foi tirado, até o bem que lhe fora dado para administrar. Por isso Jesus diz, uma frase bastante forte, mas muito verdadeira: aquele que tem será dado ainda mais. Aquele que não tem, o que julga ter, lhe será tirado. Assim, meu irmão, é também a nossa vida. E os bens que Deus nos proporciona, a família, os bens materiais, que pertencem a Deus. Pertencem a Deus. Nós somos administradores. Quando o Senhor voltar, como Ele nos encontrará? Frutificando, multiplicando os dons, fazendo crescer aquilo que Ele nos deu para administrar, com uma vida também fermentada de bem, para apresentar a Ele? Não nos esqueçamos, nós somos apenas administradores. Ele é o dono de tudo. Oxalá Ele nos encontre realmente multiplicando os seus bens, realmente fazendo crescer a vida, realmente fazendo com que os frutos possam aparecer em nossa vida, frutos de bem, frutos de santidade, para entregar a Ele o que pertence a Ele quando Ele voltar. E não nos esqueçamos, não sabemos o dia nem a hora que Ele voltará. Que Jesus nos ajude. E Santa Isabel da Hungria, que hoje nós celebramos, reze por nós. Amém. Um dia me dá